Fala, galera do Mundo na Bola. E o Flamengo, hein? Eliminado da Copa Libertadores, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1-0 no Rio de Janeiro, tomou um 3-1 no Defensores del Chaco, no Paraguai, e está desclassificado da Libertadores. E além da desclassificação, tem outros pormenores que nós vamos comentar nesse vídeo. Então fica comigo para a gente comentar a respeito da eliminação do Flamengo. Antes de qualquer coisa, deixa seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para receber as notificações. É muito importante que você faça isso para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo. Não faz igual o Flamengo e decepciona o torcedor, falou? O Flamengo perde para o Olímpia no Defensores del Chaco, depois de ter vencido o primeiro jogo por 1-0, toma um 3-1 depois de fazer o primeiro gol com o Bruno Henrique, logo no comecinho do jogo, toma a virada e a crise está deflagrada no rubro-negro. Por quê? Porque o Sampaoli, após aquele episódio, ligado ao preparador físico Pablo Fernandes com o Pedro, a situação parece que desde ali já não estava tão boa. A situação já era ruim, os jogadores já não estavam contentes, satisfeitos com o Sampaoli, mas precisamos falar. A situação do Flamengo em 2023 não é ruim apenas por causa do Sampaoli. O Sampaoli apenas ajudou a aumentar a crise que já havia na Gávea. Por quê? Porque o Flamengo, devemos lembrar, que em 2023 tinha outro técnico, o nome dele era Vitor Pereira. É Vitor Pereira, né? Não morreu? É Vitor Pereira. O Vitor Pereira era técnico do Flamengo. Lá com o Vitor Pereira, o Flamengo já perdeu para o modestíssimo Alcas na Libertadores, na fase de grupos, né? A baba, o Flamengo deixou escapar. Não poderia ter perdido para o Alcas, né? Enfim. Depois da saída do Vitor Pereira, o auxiliar do Flamengo, Mário Jorge, lembram dele? Assume o Flamengo e aí toma um 2-0 do Maringá, Maringá lá do Paraná. Né? Depois vem o Sampaoli e o Flamengo perde de uma forma estupidamente inexplicável para o Red Bull Bragantino, tomando um sonoro 4-0. Depois o Flamengo, de mais uns jogos, o Flamengo empata com o América Mineiro jogando em casa. Depois, o Flamengo toma do Cuiabá, também modesto Cuiabá, com direito à explicação do Davidson sobre a atuação do Pedro. É isso aí, teve isso também. E depois desse jogo, é claro que o Flamengo teve algumas boas atuações, mas dá para contar nos dedos. O Flamengo teve uma atuação contra o Grêmio que foi muito boa, foi excelente na arena do Grêmio, mas uma das poucas atuações. Outras eu posso até citar, mas foram muito mais atuações ruins do que atuações boas, diga-se de passagem, como diria Craque Neto. E aí o Flamengo desencadeia toda uma crise, porque o Sampaoli já não estava bem, os jogadores já não estavam bem com o Sampaoli, os jogadores, a gente tem notícia de que alguma parte do elenco não gosta realmente do Sampaoli, e o Flamengo foi eliminado da Libertadores. O Flamengo perdeu a chance de fazer uma final no Rio de Janeiro, já é a segunda vez que isso acontece. Essa vez por quê? Porque em 2020, a final ela foi entre Palmeiras e Santos, e a final foi no Maracanã, num jogo ainda lá na pandemia. O Flamengo perdeu a oportunidade de fazer quartas de final com o Fluminense, que é o próximo adversário do Olímpia, quer dizer, um Fla-Flu, o maior Fla-Flu de todos, na minha opinião. E também vê a chance do classificado Palmeiras aumentar a quantidade de títulos da Libertadores. Até hoje, os dois clubes estão empatados. Cada um tem 3 Libertadores, Palmeiras e Flamengo. Se o Palmeiras vencer a Libertadores, ele aumenta a quantidade de títulos em cima do Flamengo. Quer dizer, vai ter 4 Libertadores contra 3 do Flamengo. Então, é uma outra situação com a qual o Flamengo deveria se preocupar. Porém, o mais preocupado nessa situação, vou falar quem é. É você. Você, torcedor do Flamengo. Você que vai ao estádio, você que compra camisas, produtos em geral do Flamengo, você que paga pay-per-view, você que gosta do clube, é você o maior prejudicado.
Quando acontece aquela situação vexatória, os atletas deixando de competir no campo, quem perde é você, torcedor. Eles não, eles estão lá. Para mim, a reação dos jogadores prova muito o que acontece. Jogadores pouquíssimo preocupados, dando declarações, alguns correndo de entrevistas lá nas coletivas de TV na zona mista. Isso é desaprovador, né? Isso é desabonador, porque você tem que colocar a cara na derrota e na vitória. Né? Na derrota ninguém quer falar, e na vitória todo mundo quer falar, todo mundo quer dar a sua opinião. Alguns poucos aparecem, é verdade, mas não todos que deveriam aparecer. Há uma outra situação também, que é uma situação que ela é persecutória ao Flamengo. A quantidade de técnicos que passaram pelo Flamengo nos últimos anos. Desde a saída do Jorge Jesus, já passaram pelo Flamengo vários estrangeiros. Domenech, Paulo Souza, o Vitor Pereira, o Sampaoli. Tirando os brasileiros como Rogério Ceni, Dorival, e também até os auxiliares, como o Fera e o Mário Jorge. Então, cara, é um problema só do técnico. Eu reconheço que o Sampaoli não tem feito um bom trabalho, né? O Sampaoli tem feito um trabalho ruim. O Sampaoli tem feito um trabalho aquém das capacidades do próprio Sampaoli, eu acho isso. Não era a minha primeira escolha para treinar o Flamengo, mas acreditava que ele pudesse fazer um trabalho melhor do que está fazendo. Entretanto, não está fazendo isso e o trabalho está sendo pior do que a encomenda. Porém, quem contratou o Sampaoli, o Vitor Pereira, quem contratou o Paulo Souza, quem contratou o Domenech, essa pessoa, ela não é responsabilizada? Porque é preciso entender, torcedor, que existe sim culpa do técnico, existe culpa dos jogadores, mas também não deveria existir culpa de quem contratou, de quem fez o planejamento. Ora, numa empresa austera, uma empresa economicamente saneada, numa empresa que preza pelos seus recursos, ora, isso seria condenável, né? Essa pessoa que fez as contratações ou estas pessoas deveriam ser cobradas com veemência. Olha, fulano, você está contratando errado, você está fazendo isso errado. Por que que a coisa não é cobrada? E por que essas pessoas sempre continuam fazendo as mesmas coisas? Meu amigo Fabrício Kiki e eu aqui no canal, nós sempre comentamos a respeito de uma estrutura profissional, que o Flamengo precisa ter uma estrutura profissional, com um diretor de futebol e toda uma equipe que encabece esse projeto, que consiga fazer o Flamengo dar menos passos em falso e mais passos firmes em direção a um caminho já pavimentado economicamente. Mas não basta ter só dinheiro. O Flamengo precisa ter dinheiro e saber utilizar essa grana de uma forma boa para o clube, consistente e principalmente que leve um clube a tão sonhada hegemonia, coisa que jamais vai acontecer com um pensamento pequeno da diretoria do Flamengo, um pensamento que pensa no ano, mas não pensa nos anos, pensa em ganhar um ano e não pensa em ganhar em vários anos. Essa é a diferença de um planejamento para algo que se faz para salvar o ano. O que o Flamengo pratica, pessoal, na minha opinião, não é planejamento, é tentar salvar o ano, é praticar um primeiro semestre ruim, praticar um segundo semestre bom. Às vezes dá certo, porque você põe dinheiro e resolve, e às vezes não dá certo, como é o exemplo do ano seguinte, desse ano corrente, perdão. Então, assim, o Flamengo pode até ganhar a Copa do Brasil, pode até brigar pelo Brasileiro, o que eu acho bem difícil, mas mesmo ganhando a Copa do Brasil, torcedor, ainda vai ficar aquele sabor amargo para o torcedor do Flamengo, que poderia ter feito uma final de Libertadores no Maracanã, poderia estar tentando disputar o 4º título da Libertadores da sua história, ultrapassando o Palmeiras, ultrapassando o São Paulo, sendo o maior campeão da Libertadores no país. Seria um feito enorme. Mas isso não vai acontecer. Fica para 2024, quiçá 2025, 26, 27, 28, porque esse ano o Flamengo está eliminado da Libertadores e vai assistir do sofá Fluminense e Olímpia, Olímpia e Fluminense. Torcedor, eu sei que a vida não está fácil, mas deixa seu like, deixa sua opinião, diz se você concorda comigo, se você discorda de mim, se eu esqueci de alguma coisa, de algum vexame, de alguma coisa que o Flamengo não praticou esse ano,
Por favor, deixe aqui nos seus comentários, claro que com respeito, para que você não seja eliminado, tal qual o Flamengo foi pelo YouTube. É isso, amante do futebol. Até a próxima. Aí, galera, deixa o seu comentário que a gente responde todos os comentários. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É importante que você marque o sininho de notificação para receber tudo o que acontece aqui no Mundo na Bola. Um abraço!